Viver em outro mundo. Capítulo 25. Mas o inteligente de fora da caverna, Zhao e Meirin olhavam fixamente para o vale. O vale não era grande, apenas cerca de 1000 acres, com o mesmo solo preto do deserto negro. No meio do vale havia uma poça de água límpida, com cerca de 10 metros de diâmetro, e no lado oposto, Zhao avistou uma caverna menor na encosta de um penhasco. Ele não podia deixar de admirar os anões. Eles realmente escavaram a montanha e estabeleceram tudo o que precisavam. Era difícil imaginar como eles faziam isso. Depois de olhar em volta, Zhao assentiu. Bom. Muito bom. Bloqueade. Ah, como você encontrou essa caverna de qualquer maneira? Bloquear riu. Mestre, quando eu vi o vale, eu simplesmente pulei do penhasco. Então eu encontrei essas duas cavernas. A outra caverna está cheia de água. Mas desta, eu consegui sair. Zhao assentiu em compreensão. Não foi à toa que Bloquear encontrou esta caverna. Ele se moveu na direção oposta que eles fizeram. Meirin olhou para este pedaço de terra negra. Foi como Bloquead disse, esta terra era realmente apropriada para o que eles precisavam. Embora leve algum tempo para melhorá-lo, encontrar um lugar melhor do que este seria difícil. Zhao também estava satisfeito com este lugar. Quando se trata de agricultura, com a piscina de água aqui, a irrigação seria fácil. E mesmo que não houvesse água suficiente, você poderia encontrar umas fontes de ambas as cavernas. Vendo Zhao balançando a cabeça, Bloquead disse rapidamente, Mestre, você descobriu por que este lugar é diferente? Zhao ficou momentaneamente surpreso. Olhando ao redor, ele não conseguiu descobrir nada que tornasse este lugar diferente de qualquer outro. Eu não vejo nada. Bloquead sorriu. Mestre, você não pode sentir que é mais quente neste vale do que no resto da montanha. E você não viu que as ervas daninhas na colina eram mais longas do que em qualquer outro lugar. Crescer tão alto, dificultando a nossa passagem. Isso mostra que o frio nunca invadiu este vale. É sempre a mesma temperatura. Se for assim, então este é um bom lugar que poderia ser cultivado nas 4 estações do ano. O ano. Da direção para a qual Bloquear estava apontando, onde encontraram as ervas daninhas naquela encosta, Zhao não pôde deixar de pensar que era estranho que as ervas daninhas próximas a este vale crescessem mais do que em qualquer outro lugar na montanha. Eu realmente não esperava que Bloquear fosse realmente capaz de notar essas coisas, disse Meirin. Garoto, quando você se tornou tão inteligente? Depois de ouvir o que Meirin disse, Zhao e Bloquear ficaram chocados. Zhao também achou estranho. De suas memórias, Bloquear nunca foi tão inteligente, mas como ele poderia cuidadosamente fazer uma observação tão clara e lógica? Bloquear também estava um pouco confuso. Ele mesmo não entendeu. Desde que ele entrou no estranho espaço de Zhao, foi como se seus olhos tivessem sido abertos. Ele começou a observar as coisas com mais cuidado e a pensar nas coisas de forma mais abrangente. Meirin aceitou com calma. Vendo que os dois não estavam dizendo nada, ela acrescentou, Mestre, é como Bloquead disse, com uma temperatura mantida, poderíamos cultivar uma fazenda aqui o ano todo. E o elemento água aqui é muito ativo. Cultivar a terra e torná-la fértil, este lugar será adequado para nossas necessidades. Vovó Meirin está certa, disse Zhao. Este é um lugar muito bom. Mas ainda há um problema. Esses 1000 acres de terra estão tão longe do castelo. Mesmo que os escravos pudessem chegar aqui, ainda levaria muito tempo. As coisas seriam mais difíceis com tanto atraso. Meirin sorriu. Como o mestre pode esquecer que esta montanha tem um lago subterrâneo? Se for realmente o mesmo perto do nosso castelo, então poderíamos vir aqui de barco. Isso não apenas economizaria tempo, mas também poderia proteger melhor nosso segredo. Zhao pensou por um momento. Se eles realmente pudessem usar o lago para chegar aqui, seria mais rápido do que caminhar e muito mais escondido. Ele assentiu. Ok, isso é bom. Então vamos começar a melhorar a terra hoje. Tendo decidido que, com apenas alguns pensamentos, um buraco no espaço apareceu na frente de Zhao, transformando este lugar em terras agrícolas, quanto mais cedo melhor. Bloquead e Meirin, embora tenham visto a melhoria da terra de Zhao antes, ainda estavam animados depois de vê-la novamente. No continente, a habilidade de Zhao era absolutamente única. Mesmo que não pudesse ser usado para matar, ainda poderia atender a maioria das necessidades. Vendo a mudança para boas terras agrícolas, Zhao virou-se para Meirin. Vamos voltar,
Vovó Amorim. Infelizmente, não temos um barco. Nenhum barco significa que não podemos ir diretamente ao castelo pelo lago. O jovem mestre esqueceu que eu sou um mago da água. Meirin riu. Posso facilmente levar 2 ou 3 pessoas comigo sobre a água. Não se preocupe com isso, não precisaremos de um barco. Zhao ficou atordoado por um momento. Para ser honesto, embora ele esteja no continente Arca há alguns dias, ele ainda não estava acostumado com o fato de que havia magia. Ele sempre confundia este mundo com a Terra, onde havia pessoas que não podiam simplesmente usar a magia da água quando precisavam. Zhao assentiu. Ele sorriu para Amorim. Então vamos voltar para casa, vovó Amorim. Tenho medo do que aconteceria se deixarmos Rukiai sozinho por muito tempo. Amorim, enquanto olhava para a terra e não encontrava nada digno de nota, disse: Bem, vamos voltar. Dito isso, os 3 se viraram e entraram na caverna. Dentro da caverna, Amorim entrou na frente e usou sua magia de iluminação. Desta vez, os 3 entraram no túnel à direita que levava diretamente ao som da água. Depois de caminharem por 15 minutos, graças a Amorim, viram um lago subterrâneo. O lago era uma ótima maneira de passar de um lado da montanha para o outro, além do fato de que não podia ser visto de fora. Em sua posição atual, eles estavam 3 metros acima do lago, mas havia um declive suave que eles poderiam usar para descer. Parecia que os anões o usavam para transportar minério. O chão era pavimentado com pedras, mas por causa da água, estava coberto de musgo, tornando-o um pouco escorregadio. Zhao olhou para o lago e suspirou. Quem teria pensado que em Blackwast era um lugar tão escondido que poderíamos usar para criar peixes? Amorim assentiu. Sim, poderíamos criar um grande número de peixes neste lago. Isso pode até se tornar uma importante fonte de renda para o clã Buda. Zhao concordou, então se virou para Amorim. Vovó Amorim, enquanto voltamos, se houver uma besta espiritual na água, você tem certeza de que podemos passar por ela? Amorim sorriu com um olhar de confiança. Mestre pode ter certeza de que nada vai acontecer. Ela levou todos para o lago. Embora o chão estivesse escorregadio, Zhao e Bloquead seguiram cuidadosamente atrás dela. Viver em outro mundo. Capítulo 26. Nova crise. Enquanto Zhao e Bloquead estavam à beira do lago, Amorim sussurrou alguns encantamentos, e logo uma camada de água apareceu ao redor deles. Eles foram protegidos quando uma onda de água os rolou para o lago. Zhao descobriu que os 3 estavam agora de pé em uma bola azul transparente, e havia algo como um geyser segurando-os no lago. Esta foi a segunda vez que Zhao encontrou magia. A primeira vez foi quando Amorim usou um simples feitiço de iluminação e fez uma bolha de água para ele. E agora eles estavam usando magia para cavalgar sobre o lago como um junco descendo um rio. Enquanto se moviam sobre o lago, Zhao não pôde deixar de ficar chocado. Ele sabia que havia magia neste mundo e que Amorim era uma maga da água de 8º nível, mas ainda estava maravilhado. Amorim parecia muito relaxada, confiante em sua habilidade sobre a água, como se fosse invencível. Quando ela disse que pode haver uma besta espiritual, ela não ficou nem um pouco preocupada, porque acredita que pode matá-la facilmente. Usando magia para andar na água rapidamente os fez atravessar, onde antes levavam 3 horas para caminhar até aquele vale, mas agora levavam apenas meia hora para chegar ao outro lado da montanha. Felizmente, viram a gruta que era a entrada das minas perto do castelo, o que prova que era mesmo o mesmo lago. Isso significa que eles poderiam usar esse lago como via navegável, permitindo que eles se deslocassem em segredo para o vale. Assim que chegaram ao outro lado, Amorim removeu sua magia e Zhao pôde finalmente pular no chão. Sentir a terra sob seus pés era muito bom. Quando eles estavam passando por cima da água clara, Zhao não conseguia se livrar do pensamento de que ele iria cair nela, fazendo-o se sentir desconfortável. Depois que o trio andou pela caverna, eles viram muitos escravos trabalhando. Não era meio-dia, ainda não era hora de descansar, então muitos estavam limpando as minas, enquanto muitos outros escravos faziam a carpintaria. Para manter os coelhos de olhos azuis neste lugar, eles precisarão de muitas cercas. E como não tinham ferro, não tiveram escolha a não ser usar madeira. Quando eles foram exilados para o castelo, Green trouxe um pouco de madeira, embora não muito. Preferia comprar produtos acabados, porque sabia que, mesmo que alguns escravos conhecessem alguma marcenaria, não conseguiriam fazer nada muito complicado. Afinal,
Escravos com boas habilidades de artesão não podiam ser comprados por um preço barato. Quando o trio apareceu, os escravos foram pegos de surpresa, imediatamente se curvando 3 vezes para eles. O trio acenou com a cabeça para os escravos e depois saiu das minas. Meg e Roquear estavam do lado de fora das minas e ficaram muito surpresos quando viram os 3 saindo. Meg os cumprimentou rapidamente e perguntou: Mestre, vovó, como você saiu das minas? Merin sorriu. Viemos do outro lado do lago. Do outro lado, há um vale que escolhemos como local mais apropriado para o cultivo. O mestre acabou de melhorar algumas terras lá, então agora estamos de volta. Os olhos de Meg se iluminaram. Sério? Isso é ótimo. Eu não esperava que você fosse fazer tanto sucesso. Eles falaram um pouco mais sobre o lago e o vale, até que Merin se virou para Zhao e disse: Mestre, vamos voltar ao castelo para descansar. Tenho uma coisa para lhe dizer. Zhao ficou surpreso por um momento. Ele não sabia sobre o que Merin queria falar, mas depois de ver o olhar solene no rosto dela, ele imediatamente acenou com a cabeça. Bem, então vamos voltar. Bloqueade, você fica e ajuda Meg e Roqueade. Bloqueade concordou em ficar, enquanto Meg disse que continuariam cuidando dos escravos. Merin e Zhao foram para a sala de estar depois de chegarem ao castelo. Zhao parecia intrigado. Vovó Merin, o que você quer me dizer que não poderia dizer lá fora? Mestre, quando voltamos hoje, no caminho, explorei a situação com o lago, mas não encontrei nenhuma magia forte da água. Há apenas 2 explicações para isso. Uma, a besta do espírito da água é muito poderosa, e muito bom em esconder seu paradeiro de mim. Mas isso é quase impossível porque eu sou um mago do 8º nível. Estou muito confiante de que nada pode se esconder na água se eu tentar procurá-lo. A segunda explicação é que simplesmente não existe uma poderosa besta espiritual da água. Isso significaria que deve haver outra razão pela qual não há peixes na água. Zhao logo percebeu a gravidade do problema. O lago subterrâneo era uma parte importante de seus planos para o desenvolvimento futuro de seu feudo. Se não houvesse como criar peixes, eles perderiam uma importante fonte de financiamento. Se um lago tão grande não pudesse ser usado, seria realmente um desperdício. Zhao estava mal-humorado. Você pode identificar o motivo? O rosto de Merin também estava pesado. Uma vez ouvi um boato, embora não saiba se está relacionado à situação do lago. Ela fez uma pausa. Eles dizem que há uma razão pela qual o deserto negro está tão perto do pântano da carniça. É porque de vez em quando havia um exército de bestas espirituais mortas-vivas tóxicas que atacariam o deserto negro e depois matariam todas as criaturas vivas. Ao fazer isso, eles envenenariam o solo e transformariam esta área em um terreno baldio da morte. Mas ninguém vem para o deserto negro há muito tempo, então esse boato nunca foi comprovado. Mas se fosse verdade, então isso é provavelmente a razão pela qual não há peixes no lago. O rosto de Zhao mudou. Se realmente fosse como Merin disse, então isso era grande. Merin, Green, Bloqueade e Roqueade conseguiam se virar, mas alguns dos escravos não conseguiam lutar. Se bestas espirituais mortos-vivos realmente saíssem do pântano carniço e os atacassem, então essas pessoas morreriam. Zhao esfregou a testa, que era um hábito que ele tinha em sua vida passada. Merin também estava preocupada. Se tal coisa pudesse acontecer, então eles poderiam ter que interromper seus planos de arrecadar dinheiro, dificultando a vida de todos aqui. Se o que você diz é verdade, então estamos com grandes problemas, disse Zhao. Vovó Merin, vamos esperar o vovô Green voltar antes de discutirmos mais sobre isso. Mas vou lhe dizer, a partir de amanhã, impeça os escravos de limpar as minas. Construir algumas armas simples. Os escravos podem treinar ao mesmo tempo em que farão reparos no castelo. Se alguma coisa acontecer, podemos contar com o castelo para resistir um ataque. E se isso não funcionar, eu poderia colocar todos no meu espaço para que pudéssemos evitar essas bestas espirituais mortas-vivas. Merin franziu a testa. Mas já estamos no deserto negro há alguns dias e ainda assim nada saiu do pântano carniça, então pode não haver um problema. Espero que minhas preocupações sejam desnecessárias. Zhao balançou a cabeça. Seja algo com o qual devemos nos preocupar ou não, ainda precisamos tomar medidas preventivas. Neste momento, há uma chance de o Clambuda prosperar aqui, mas se tudo estivesse perdido, não haveria esperança para continuarmos. Bem,
Eu vou fazer os arranjos. Mas você deve saber que a maioria dos suprimentos que trouxemos era para viver. Nós simplesmente não trouxemos nenhuma arma, então como fazemos algumas? Zhao não conseguia pensar em nada. Se o nível de sua fazenda espacial fosse autossuficiente, então ele poderia plantar algumas árvores e fazer armas com elas. Mas seu nível atual era muito baixo. E ele não podia simplesmente dar aos escravos talos de milho para se defenderem dos mortos-vivos. Zhao esfregou a testa até que ficou uma grande marca vermelha, mas nada lhe veio à mente, até que de repente notou um chão de pedra. Uma lâmpada brilhou em sua mente. Vovó Merin, amanhã, vamos dizer a alguns escravos para trazer um monte de pedras de volta, para que possamos preparar algumas armas de pedra. Embora não sejam exatamente poderosas, devem ser o suficiente para nos defendermos. Merin pensou sobre isso e concordou. Bem, graças ao rei, não pudemos levar nenhuma arma conosco, então isso terá que servir por enquanto. Mas se for esse o caso, então quando Gren voltar, nós o faremos comprar algumas armas em breve. Zhao assentiu. Ele realmente não achava que um dia eles teriam que voltar para a Idade da Pedra. Parece que os superiores do Império realmente não queriam dar a eles uma saída, caso contrário eles teriam permitido que o clã Buda pegassem armas com eles para o Deserto Negro. Ele não acreditava que nenhum daqueles caras também não tivesse ouvido falar daqueles rumores sobre o Deserto Negro. Não foi o suficiente para eles enfrentarem a fome neste lugar. Eles também podem ter que enfrentar uma nova crise de bestas espirituais mortas-vivas. Viver em outro mundo. Capítulo 27. A 50 mil kati por dia. Enquanto Zhao estava angustiado com as armas, uma voz de repente apareceu. O milho amadureceu. Por favor, colha o mais rápido possível. Zhao ficou surpreso, mas então olhou para Merin. Vovó Merin, o milho que plantei está maduro. Você quer vir comigo para o espaço? Mesmo que Merin já tivesse estado na fazenda espacial antes, ele ainda era respeitoso com ela e queria perguntar a ela primeiro em vez de apenas levá-la com ele. Ouvindo o que Zhao disse, ela acenou com a cabeça. Sim, mestre, eu quero ir olhar o espaço. Com o pensamento, as duas pessoas apareceram na fazenda espacial. Por causa do espaço, os rabanetes que ele plantou na manhã anterior cresceram folhas pequenas, mas o milho já atingiu a plena maturidade. O milho era muito comprido e robusto, enquanto as espigas eram grandes, em torno de 50 centímetros, com os grãos estourando nas costuras, expondo sua cor dourada. Merin nunca tinha visto milho antes e estava curiosa porque não sabia o que fazer com ele. Zhao caminhou em direção ao milho e quebrou uma das espigas grandes. Com as folhas verdes externas abaixadas, o milho dourado ficou exposto, revelando grãos grandes e cheios. A quantidade produzida não era baixa e, se ele calculasse o rendimento, haveria 50 mil kati de milho aqui. Zhao entregou a espiga de milho a Merin e sorriu. Vovó Merin, você vê, desde que processemos este milho, ele pode ser usado como alimento. Embora não seja a colheita mais saborosa que eu poderia cultivar, ainda pode encher você. Esses 2 acres são suficientes para produzir 50 mil kati por dia, e se eles produzissem sementes, poderíamos usá-los para plantar 1000 acres de terra. Assim, não precisamos nos preocupar com comida. Tirando o milho dele, os olhos de Merin se arregalaram. Mestre, você está me dizendo que todos os dias podemos conseguir 50 mil alimentos maldosos? Com um sorriso, Zhao assentiu. Ele sabia que Merin achava que uma quantia fixa de 50 mil gatos no valor de comida para mais de 100 pessoas provavelmente não era muito, mas 50 mil por dia, esse número era um pouco assustador. Além disso, embora Zhao não tenha mencionado isso, nesse espaço o milho precisaria apenas de 14 horas ou mais para amadurecer, então na verdade levaria menos de um dia. Merin continuou sussurrando, 50 mil por dia, 50 mil por dia. Zhao riu. Vovó Merin, eu lhe disse que esse material de milho não é muito bom. Eventualmente começarei a plantar outras culturas, mas este é apenas o período de transição, então isso terá que ser feito por enquanto. Merin se recuperou rapidamente e disse. Não, mestre, não plante mais nada. Com um alimento de tão alto rendimento, não precisamos plantar mais nada. Ela estava tão animada que era quase incoerente. Não se preocupe, eu não estou plantando mais nada ainda. Mas vovó Merin, você não precisa se empolgar tanto com esse tipo de coisa. Existem muitos alimentos que são de alto rendimento,
Embora não tanto quanto o milho, eles ainda são bons. Meirin ouviu o que Zhao disse e acenou com a cabeça. Isso é bom, mestre. Mas como vamos colher esta comida? Vamos precisar de muitas mãos amigas. Zhao riu levemente. Não é nada que eu não possa lhe dar se eu contar com este espaço. Então gritou, colha o milho. Separe os talos, depois separe os grãos das espigas. Ele queria ver se a fazenda espacial acharia aceitável quando ele desse um comando tão complicado. Se seu comando fosse aceito, então ele poderia ter certeza que o espaço ouviria completamente. Meirin tinha um olhar perplexo no rosto enquanto olhava para Zhao. Ela não sabia com quem ele estava falando, mas então o que aconteceu no espaço a deixou atordoada. Uma cesta voou no ar e o milho começou a voar para dentro da cesta. Antes que Meirin pudesse reagir, Zhao imediatamente caminhou até a frente do celeiro. Ele tocou as portas do celeiro e, depois de receber um aviso, soltou a respiração e riu. Mestre, do que você está rindo? E como você fez isso? Ela perguntou enquanto apontava para a terra limpa. Zhao sorriu. Nada, vovó Meirin. Eu não te contei ainda, mas posso controlar qualquer coisa neste espaço. Seja agricultura ou colheita, não preciso me preocupar com isso. Isso é ótimo, mestre. Meirin parecia animada. Agora, o que você planeja plantar em seguida? Este era o momento da verdade, então Zhao foi muito cuidadoso. Com apenas um pensamento, um punhado de grãos de milho apareceu em suas mãos. Quando o milho saiu, um tom soou e a voz disse, milho. Qualidade excelente. Pode ser usado como sementes. Pode ser trazido para fora do espaço. Zhao parecia feliz ao dizer, semeie o milho. Depois que sua voz sumiu, uma pequena pá voou para começar a arar. Então, uma a uma, sementes apareceram do nada e caíram no chão, enquanto um balde começou a regar tudo. Meirin parecia atordoada. Ela realmente não achava que o espaço de Zhao pudesse ser tão mágico. Essa habilidade, muito menos vista, ela nunca tinha ouvido falar dela antes. Ela estava muito feliz porque este espaço mágico daria ao clã Buda uma ascensão meteórica. Logo os 2 acres de terra foram replantados. Depois, Zhao foi olhar os rabanetes. Ainda não houve insetos como no jogo de fazenda que ele costumava jogar. Vendo que não havia problemas com os rabanetes, Zhao se levantou e virou-se para Meirin. Vamos sair, vovó Meirin. Meirin assentiu e, com apenas um pensamento, Zhao trouxe os dois de volta para a sala de estar do castelo. Olhando para fora, Zhao percebeu que eles não estavam dentro do espaço há muito tempo. Ele então se virou para Meirin enquanto segurava caules de milho e espigas de milho em suas mãos, que ele havia trazido antes que eles deixassem o espaço. Vovó Meirin, com isso, não precisamos nos preocupar com lenha. Meirin assentiu rapidamente. Ok, mestre, venha comigo. Vamos colocar isso aí na cozinha. Zhao balançou a cabeça. Não, vovó Meirin. Eles precisam ser secos ao sol primeiro, caso contrário eles ainda terão um pouco de umidade. Temos que secá-los completamente depois de tirá-los do celeiro. Bem, então vamos colocá-los para fora. O castelo tem muitos espaços vazios. Zhao seguiu Meirin para fora. Olhando para os talos de milho e espigas de milho no chão, Zhao disse, depois de secar os talos, vovó Meirin, você pode queimá-los para cozinhar. E se os escravos estiverem com frio à noite, você pode queimá-los para mantê-los aquecidos. Meirin olhou para as 2 pilhas de lenha, seu rosto cheio de sorrisos. Agora ela finalmente não precisava se preocupar em encontrar algo para usar como lenha. Sim, mestre. Tratarei deste assunto com os escravos. Zhao assentiu, depois olhou para o céu. Ainda não é tarde, vovó Meirin. Vamos chamar Meg para almoçar. Armas de ferro dos suprimentos. O número de escravos com habilidades era pequeno, e aqueles com habilidades de ferreiro eram ainda menores. Os proprietários de escravos tinham medo de que os escravos aprendessem habilidades de ferreiro porque assim saberiam construir armas. Então ninguém dava aos escravos acesso a esse conhecimento. Se você encontrar um escravo que conhece as habilidades de ferreiro, então ele provavelmente era um ferreiro que mais tarde se tornou um escravo. Depois que os dois voltaram para dentro do castelo, Meirin foi preparar o almoço, enquanto Zhao ficou sentado no corredor, pensando calmamente nas coisas. Agora eles estavam enfrentando uma enorme crise.
Se aquelas bestas espirituais mortas-vivas realmente saíram do pântano carniça, então que meios eles tinham para pará-lo? Se saíssem, isso não só atrapalharia seus planos agrícolas, mas também seus planos futuros para a aquicultura. Ele tinha que pensar em alguma maneira de resolver esse problema. Mas como ele poderia resolver isso? Por muitos anos, nenhum especialista no continente sobreviveu ao pântano de carniça proibido. Zhao não conseguia pensar em nada. Viver em outro mundo. Capítulo 28. Osso de cavalo. Zhao deixou muito claro que sua fazenda espacial não tinha poder de ataque nem capacidade defensiva. A única coisa que poderia fazer, além de plantar, era permitir que ele se escondesse dentro de casa com medo. Ele não tinha confiança de que poderia lidar com o pântano de carniça com sua fazenda espacial. Não esqueça que o pântano carniça era uma das 5 áreas proibidas no continente, sem mencionar a ameaça potencial de bestas espirituais mortas-vivas. Sem força de ataque, como ele poderia lidar com o pântano de carniça? Sem saber quanto tempo havia passado, Zhao só poderia chegar à decisão de que, se as bestas espirituais realmente saíssem do pântano da carniça, elas só poderiam contar com o castelo para combatê-las. E se não pudessem, então todos teriam que se esconder dentro de seu espaço. 10 acres devem ser suficientes para conter todas aquelas pessoas. Só então Zhao de repente ouviu um barulho vindo do lado de fora. Ele olhou para fora e percebeu que era meio-dia, então os escravos deveriam estar voltando para o almoço. Ele também viu Mei, Bloqueado e Roqueado vindo de fora. Quando os 3 viram Zhao, imediatamente foram ao seu encontro. Mestre, todos disseram. Zhao assentiu e sorriu para os 3. Preciso que você arrume algo para mim. No espaço aberto, há alguns talos de milho e espigas de milho. Arrume-os em lenha, depois diga aos escravos que, se sentirem frio à noite, eles podem levar alguns para aquecer. Meg parecia confusa. Mestre, o que é esse milho? O milho é a principal cultura para o nosso futuro que estou cultivando. Os talos de milho e as espigas de milho poderiam ser usados para acender uma fogueira. É algo que já discuti com a vovó Meirin depois de plantar o milho. Os olhos de Meg se iluminaram quando ela olhou para Zhao. Mestre, o rendimento do milho é muito alto, certo? Sim. Zhao assentiu com um sorriso. Vá organizá-los primeiro, e depois volte para comer quando terminar. Vovó Meirin deve terminar de fazer nossas refeições até então. O trio assentiu, então se virou e saiu do castelo. Mais tarde, Meirin saiu do castelo. Ela também ouviu algum movimento lá fora, mas entendeu que era Meg. Ela então chamou Zhao. Mestre, o almoço está pronto. Zhao assentiu e entrou na sala de jantar, enquanto Meirin voltou à cozinha para pegar sua refeição. Enquanto estava sentado na sala de jantar, ele percebeu que estava ficando cada vez mais preguiçoso. Em sua vida passada, ele tinha que preparar suas próprias refeições e também limpar a casa. Todo o trabalho doméstico era feito por ele sozinho. Mas no continente Arca, ele era o mestre. Mesmo que estivesse disposto, ele naturalmente não poderia fazer o trabalho doméstico com as próprias mãos. Para ser honesto, isso estava se tornando um hábito terrível, pois Zhao começou a se acostumar a ter outros servindo a ele. Meirin entrou, segurando uma bandeja, que continha uma refeição simples de pão e legumes, e um pouco de carne. Mas Zhao foi o único a conseguir carne. Nem Bloqueado e Roqueado conseguiram. Embora a comida fosse muito simples, ainda era cuidadosamente preparada por Meirin para Zhao. Ele tem que usar as melhores coisas. Ele tem que comer os melhores alimentos. Neste castelo, ele era o centro. Isso fez com que Zhao se sentisse muito grato, mas também lhe deu uma grande pressão. Ele não era Ada ou Buda. Ele era um homem responsável. Quanto mais Meirin fazia coisas boas para ele, mais pressão ele sentia. Essas pessoas o tratavam como o centro de suas vidas, ou seja, contavam com sua sobrevivência. Embora o clã Buda tivesse sido forçado a cair, enquanto ele estivesse vivo, havia uma chance de que o clã Buda pudesse se levantar e não ser intimidado pelos outros nobres. Mas Zhao não estava confortável com isso. Se ele foi o centro da vida dessas pessoas, então ele também tem a responsabilidade de tornar suas vidas melhores. A pressão sobre ele foi muito grande. Meirin viu que Zhao não estava comendo e estava apenas olhando para o prato em transe. Pensando que Zhao estava insatisfeito com seu almoço, ela rapidamente perguntou: Mestre, a refeição não é do seu gosto? Zhao olhou para cima e conseguiu dar um leve sorriso. Não,
Vovó Amerim. Esta refeição é boa. Eu estava pensando no que eu poderia fazer para que todos no castelo pudessem comer refeições como essas. Os olhos de Meirin estavam vermelhos quando as lágrimas se formaram. Ela sorriu para Zal. Enquanto o jovem mestre tiver espaço, mais cedo ou mais tarde, você será capaz de fazer isso. Eu acredito no mestre. Zal só pôde assentir. Sim, mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, Meg e os dois chegaram de fora. Meirin foi imediatamente para a cozinha preparar mais 3 refeições. Assim que todos começaram a comer ao mesmo tempo, Zal virou-se para Meirin. Vovó Amerim, esta tarde providenciei para alguém pegar algumas pedras. Isso tem prioridade agora. Quanto ao vale, contanto que você possa me levar lá todos os dias, então tudo bem. Depois de ver Zal realizando sua habilidade mágica no espaço, sua confiança nele aumentou muito. Ela imediatamente acenou com a cabeça e disse, tudo bem. Esta tarde vou organizá-los para trazer algumas pedras. Mestre, vá e descanse bem. Zal sabia que não seria de muita ajuda. Desde que ele bebeu a água do nada, ele se tornou ainda mais fraco que os escravos quando se trata de trabalho físico. Além disso, Meirin não teria permitido que ele carregasse nenhuma pedra. Depois do almoço, ele foi descansar, enquanto Meirin imediatamente organizou os escravos para pegar algumas pedras. Mas era mais difícil do que ela pensava. Eles ainda tinham algumas ferramentas de mineração. Agora eles só precisavam encontrar algumas pedras boas que não tivessem muito dano. Afinal, eles tinham que usar algo para fazer armas de pedra. Armas de pedra não devem ser tão difíceis de fazer. Você não poderia fazer nada poderoso, mas ainda poderia fazer coisas como lanças de pedra ou martelos de pedra. Além disso, eles precisariam de algumas das pedras extraídas para ajudar a reparar o castelo. Afinal, Zal queria que eles estivessem preparados desde o início. Eles tinham que ter uma maneira de impedir que essas bestas espirituais mortas-vivas atacassem. Eles não tinham essa habilidade, então só podiam contar com a defesa do castelo. Caso contrário, não teriam outra maneira de contê-los. Mas eles logo enfrentaram um problema. Embora antigamente fosse uma mina de ferro, os anões já haviam extraído tudo, incluindo todo o minério de ferro. Os resultados foram áreas escavadas em toda a montanha, como o lago subterrâneo. Então, apenas encontrar um site para o meu exigiu algum esforço. Meirin finalmente encontrou uma pequena mina perto do castelo que eles poderiam explorar, mas essa pequena mina na verdade não tinha muitas pedras que pudessem minerar. Meirin não pôde deixar de lamentar. As minas dos anões foram realmente minadas, como se o lugar tivesse sido completamente saqueado, fazendo as pessoas chorarem. No final da tarde, Meirin voltou frustrantemente ao castelo. Eles descobriram que sua abordagem para fazer armas de pedra não funcionaria. Eles não tinham experiência em mineração de pedras e não tinham muitas ferramentas úteis para usar. A eficiência do trabalho era baixa. Além disso, não havia muitas pedras aqui. Tudo tinha sido retirado há muito tempo. Finalmente, Meirin teve que contar a Zal sobre isso. Então o plano teve que ser cancelado. Zal descansou durante a tarde. Depois de se cansar fisicamente durante o treino matinal, além do longo caminho que teve que andar hoje, ele imediatamente adormeceu no momento em que se deitou. Quando acordou, Meirin lhe contou as novidades sobre as pedras. Parecia que eles não tinham escolha a não ser esperar que Gren voltasse. Uma vez que os rabanetes fossem vendidos, eles poderiam comprar várias armas. Gren ainda não havia retornado, então eles não podiam fazer nada. Se as bestas espirituais mortas-vivas do pântano da carniça realmente atacassem, elas teriam que se esconder no espaço. Enquanto Zal tentava descobrir o que fazer, Mary de repente veio correndo do lado de fora com um olhar de excitação. Mestre, há boas notícias. Zal notou a mudança em Meg novamente quando ela o abraçou animadamente. Quando ela agora viu Zal, em vez de manter a cabeça baixa, ela estava mais animada do que nunca. Meirin imediatamente perguntou, o que aconteceu? Meg sorriu imediatamente. Vovó, tem uma escrava que sabia tecer ervas daninhas. Vi tapetes trançados, cortinas e até sandálias. Zal não entendeu por um momento, mas então seus olhos se iluminaram. Este foi um ponto de virada. Ele havia feito uma promessa de que os libertaria da escravidão se trabalhassem duro e tivessem algumas habilidades. Mas os escravos ainda não haviam tomado nenhuma iniciativa para mostrar suas habilidades e,
Embora estivessem trabalhando duro, Zhao ainda estava muito desapontado. Zhao sabia que os escravos tinham medo de serem notados, então qualquer desejo de mudar a situação precisaria de um processo muito longo, e alguém para primeiro mostrar suas habilidades, o que levaria outros a fazê-lo também. Esses escravos foram oprimidos por tanto tempo que suas mentes poderiam ter ficado entorpecidas. Se eles quisessem aceitar a nova promessa, levaria muito tempo. Zhao estava bem preparado para uma longa espera, mas não achava que hoje um dos escravos o surpreenderia. Mesmo que o escravo que se apresentou tivesse apenas habilidades modestas, isso ainda era uma coisa boa. Afinal, se você disser à sua filha para comprar um osso de cavalo aparecerá. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.